Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso. Eu sou Zola Paulina, acadêmica do curso de enfermagem e também faço parte da linha acadêmica Lauzen, que tem foco em uso seguro de medicamentos. Então, nessa nossa primeira unidade, nós vamos falar sobre a epidemiologia da Covid-19, a sua história antes, após e ela se tornou uma pandemia e as suas principais características no mundo, no Ceará e no maciço. Então, onde foi que surgiu a Covid-19? A Covid-19 surgiu no estado do Wuhan, isto é, na República Popular da China. Em dezembro de 2019, teve um surto de uma pneumonia viral no estado do Wuhan e várias pessoas testaram negativo para vários tipos de vírus. Após demais estudo, descobriu-se o novo coronavírus. Como assim o novo coronavírus? Então, o coronavírus, ela faz parte de uma grande família conhecida como coronavírus. E essa família, ela tende a se locomover, isto é, infectar apenas animais. Porém, depois de várias recomendações de mutações genéticas, ela sai desse ciclo de apenas infectar animais e passa a infectar também seres humanos. E foi isso que aconteceu com o coronavírus. E não só. Em 2002 a 2003, teve um outro vírus também, da mesma família de coronavírus, que saiu do ciclo de infectar apenas animais e passou a infectar também seres humanos, conhecida como a SARS-CoV-1, ou também como ela é chamada de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Acredita-se que o coronavírus tem origem zoonótica, isto é, doença causada por um parasita ou um vírus de animais. E não só. O vírus coronavírus, ela é um vírus de RNA. Diferentes de vírus de DNA, os vírus de RNA, elas tendem a sofrer várias modificações genéticas, elas sofrem várias mutações genéticas e várias recombinações, diferentes de um vírus de DNA. Então, os primeiros indivíduos infectados pelo coronavírus, as suas compatibilidades entre eles era de 99%. Como assim? O primeiro indivíduo que pegou o coronavírus, ao segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, ao 10º indivíduo, as suas cargas virais eram totalmente iguais, eram de 90% de compatibilidade. E isso gerou algumas questões pertinente às autoridades chinesas, como por exemplo, o local de transmissão do vírus que essas pessoas pegaram, com certeza foi comum. O período de transmissão entre pessoas, com certeza foi num curto período de tempo. E isso ajudou bastante as autoridades chinesas, porque elas realizaram mais estudo, mais pesquisa, a fim de descobrirem a real origem, onde foi que surgiu este surto do novo coronavírus. Então, acredita-se que o vírus do morcego, tem as semelhanças com o novo coronavírus. Porém, o morcego, ela não é o animal transmissor do novo coronavírus. Como assim se tem semelhança? Então, acredita-se que o animal transmissor do novo coronavírus seja um animal intermediário. Por quê? O vírus que infecta os morcegos é igual ao coronavírus. É o mesmo vírus que o coronavírus. Porém, o morcego, ele não é animal transmissor do novo coronavírus. Porém, nós temos animal intermediário neste meio. Então, temos o morcego, aí o morcego passa o vírus para o animal intermediário e o intermediário passa para o homem. E qual seria esse animal intermediário? Ela é conhecida como pangolin. O pangolin, ele é o animal intermediário, transmissor ou hospedeiro do coronavírus. Então, por que acredita-se que não seja o morcego o animal transmissor do novo coronavírus? Porque os primeiros indivíduos infectados pelo coronavírus, eles tinham ligação com o mercado grande que faz a venda de animais e frutos do mar. E nesse mercado, no período que houve o surto do coronavírus, nesse grande mercado que faz a venda de frutos do mar e de animais, não havia vendas de morcegos. Isto é um dos primeiros motivos. O segundo motivo é que nesse período de tempo, naquela época do surto do coronavírus, era um período em que os morcegos encontravam-se em hibernação. E não só. O quarto motivo seria o quê? Todos os vírus que fazem parte da família da coronavírus, a sua transmissão, quando eles saem daquele ciclo de infectar apenas animais e passam a infectar os seres humanos também, eles passam a fazer esse processo através do animal intermediário. O exemplo prático que nós temos o coronavírus. E não só, temos também a SARS-CoV-1, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Quando ela passou a infectar os seres humanos, saiu de morcego para um silvestre e depois para um humano. O mesmo ocorreu para o coronavírus. O coronavírus, ela saiu de um morcego para um pangolin e passou para um animal.
Então, foram esses motivos que fez com que os pesquisadores cientistas acreditassem que o morcego era o animal transmissor, o hospedeiro do novo coronavírus. E em relação ao coronavírus no mundo, então, em 23 de janeiro, a República Popular da China declarou que o novo coronavírus poderia ser transmitido entre seres humanos. E não só. No mesmo período, o estado do Wuhan, que foi o estado de origem do novo coronavírus, entrou em estado de quarentena. E sucessivamente, vários estados chineses também foram entrar em quarentena. E em 24 de janeiro foi confirmado o primeiro caso de coronavírus na Europa, concretamente na França. Porém, no mesmo mês ainda foram confirmados vários casos de coronavírus na China continental, em que nós vamos encontrar lá países como Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Filipinas, Itália. Vários desses países foram confirmados seus primeiros casos de coronavírus no mês de janeiro. E no dia 15 de fevereiro foi confirmado o primeiro caso de coronavírus, isso é, na Norte da América. E no dia 26 de fevereiro foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no estado brasileiro. E no dia 16 de março, foi decretado o estado de emergência em estado de Ceará. Porém, voltando um pouco para trás, no dia 11 de março foi decretado o estado de pandemia global no mundo inteiro. Como assim? Então, a Organização Mundial da Saúde, depois de vários estudos, depois de várias transmissões ocorrendo no mundo inteiro, ele decretou o estado de pandemia global no dia 11 de março. Como assim? Pois é, então, essa decretação gerou muito colapso no mundo inteiro. Como assim? Após a OMS declarar o estado de pandemia global, teve queda nas ações em várias empresas, em vários países. E não só, teve racismo, preconceito e xenofobia em indivíduos descendentes de indivíduos chineses. Teve disseminações de informações falsas em relação ao vírus também. Isso que não ajudou nem um pouco mesmo. E no dia 11 de abril, o vírus de coronavírus chegou à marca de 100 mil mortes. E no dia 10 de setembro, o novo coronavírus atingiu uma marca de 1 milhão de mortes pelo mundo inteiro, pessoal, pelo mundo inteiro. Só para verem. O coronavírus, ele é o vírus que teve mais transmissões, mais morte em todos os vírus existentes até o atual momento. Em relação ao estado do Ceará, e em relação ao nosso maciço, então, após o decreto de estado de emergência, o estado do Ceará, que foi 16 de março, estabelecimentos e vários outros locais foram fechados. Porém, a população precisava ser reeducada sobre o vírus, precisava de informações sobre o que o vírus causa, sobre o que o vírus pode fazer. Por que fazer o uso da máscara? Por que fazer o uso do álcool em gel? Por que ficar em distanciamento social? Por que estar em isolamento social? A população não sabia dessa informação, não sabia por que fazer isso. E isso gerou altíssimos preços no estado brasileiro, no estado de Ceará também e no maciço também. Por quê? Isso fez com que houvesse lotações de hospitais, falta de insumos, profissionais adoecendo, profissionais morrendo. Fez com que tivesse unidades de saúde lotadas, populações adoecendo e populações morrendo. Devido ao quê? À falta de informações suficientes sobre o que o vírus fazia nas pessoas. Por isso é importante que se transmita informações verdadeiras sobre o vírus. É importante que as pessoas saibam o que o vírus faz. Para quê? Para que possam se prevenir contra eles. Para que possamos saber como enfrentar o mesmo. Ok, pessoal? Porque informações verdadeiras tendem a salvar vidas. Ok, pessoal? Obrigada. Nós terminamos por aqui a nossa primeira unidade. Nos vemos mais em frente para mais unidades.